Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a PNTV. Eu sou Tiago Rebolo, está começando agora o Jornal Potiguar Notícias desta sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2017. Hoje, dia 6 de janeiro, é dia de Santos Reis, é feriado em alguns municípios aqui no Rio Grande do Norte, é feriado na capital do estado, em Natal, mas o programa, o Jornal Potiguar Notícias está aqui firme e forte para você, ao vivo. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa, enviando suas mensagens, participando com a gente pela nossa live no Facebook, o Facebook do Jornal Potiguar Notícias. Você vai lá, curte a nossa fanpage e você pode participar mandando seu alô, seu comentário e também as suas perguntas para a gente aqui nessa sexta-feira, nesse feriadão, início de feriadão, dia de Santos Reis. Aqui ao meu lado, você está vendo que hoje nós já começamos o nosso programa aqui com o nosso entrevistado, mas antes de passar a bola para ele, cumprimentar Cefas Carvalho. Tudo bem, Cefas? Boa tarde. Boa tarde, Tiago Rebolo. Boa tarde, entrevistado Pedro Gork. Boa tarde a você que novamente está nos acompanhando. É feriado em Natal está feriadão aqui em Parnamirim. Não é feriado, muito menos aqui no Potiguar Notícias. Como você pode ver, estamos aqui ao vivo pela nossa página do PNTV, pela página do Portal Potiguar Notícias e aqui no Facebook. E também o Portal Potiguar Notícias não para. Lá você pode conferir notícias atualizadas de Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte, cultura, matérias nacionais. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre tudo, um pouquinho sobre a situação nacional, um pouquinho sobre a situação estadual e principalmente sobre a questão estudantil. Afinal de contas, temos aqui o líder dos estudantes do Rio Grande do Norte. Tiago, vamos debater com o Pedro Gork sobre a situação que interessa aos estudantes, né? A situação do movimento estudantil. Cefas, Pedro Gork, que é presidente da UMES, que é a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Ele assumiu a presidência lá da União Metropolitana há pouquinho tempo. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Pedro, vamos começar falando um pouquinho sobre a UMES, né? Houve um congresso recentemente, a entidade estava desativada, né? Não estava nas suas atividades plenas e voltou a funcionar recentemente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse fenômeno, né? Essa reativação da UMES. A gente realmente aproveitou, né, esse estopim do movimento estudantil secundarista, né, que há muito tempo não vinha tão forte aqui no Rio Grande do Norte. A gente aproveitou o movimento de ocupações, que ocupou mais de 20 escolas, ocupou a secretaria, conquistou várias coisas, né, em todo o país. A gente aproveitou para realmente reativar uma entidade que é histórica no movimento estudantil secundarista de Natal e da região, né, que é a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Foi fundada em 14 de maio de 1982, né, na ditadura, então estudantes secundaristas se ousaram a fazer esse movimento, assim como hoje nós ousamos fazer esse movimento, né? Dia 10 de dezembro foi o congresso, a gente reativou, teve a participação da senadora Fátima Bezerra, participação de vereadores, participação do deputado estadual, participação do presidente nacional da UBS. Então, assim, foi um congresso muito vitorioso, a gente credenciou 170 estudantes aptos a votar. A gente levou para o Congresso mais de 200 estudantes que participaram dos debates. Teve debate de conjuntura, debate do movimento estudantil, debate das opressões também. Então, assim, um congresso muito vitorioso que serviu tanto para formar, tanto para conscientizar os estudantes, quanto também para eleger uma diretoria combativa para levar a entidade para cada vez mais estudantes. Pedro, na sua fala agora você citou as ocupações das escolas, né? Quantas escolas aqui no Rio Grande do Norte, aqui na região metropolitana, digamos assim, foram ocupadas? Eu não estou lembrando o número exato, mas foi mais de 20 escolas foram ocupadas, inclusive institutos federais. Aqui teve escola ocupada também em Parnamirim, o Instituto Federal, o IFRN Parnamirim foi ocupado também, tive a oportunidade de participar dessa ocupação. Então, além da principal movimento assim, que foi muito bem visto nacionalmente, foi a ocupação da Secretaria Estadual da Educação, né, que conseguiu reunião com o governador Robson Farinha e diversos secretários de Estado e conseguiu, né, o termo de acordo das ocupações com o governador. Pedro, em relação às ocupações, muita gente apoiou as ocupações. Outras pessoas, contudo, criticaram muito, associando a baderna, associando a destruição do patrimônio público, e a gente sabe que não é bem assim. Você pode falar para o espectador da gente como eram as ocupações, no que consistia, qual era a programação e a ideologia que estava em torno delas? Sim, a única certeza que eu tenho de quem reclama das ocupações é a certeza que eles nunca visitaram a ocupação. Porque, por exemplo, na ocupação da Alice Teixeira, a gente fazia todos os dias aulão para o Enem, a gente teve aulão de antropologia, a gente teve aulão de biomedicina, a gente teve aulão de várias coisas que não tem nem na sala de aula comum. Então, assim, as ocupações são um momento cultural, um momento que a juventude se reúne para discutir os problemas da juventude e para propor outras alternativas. Então, é uma questão muito válida que eu acredito que quem não foi em ocupação com certeza deve reclamar, porque a mídia tradicional, a mídia dos oligopólios, com certeza não apoia as ocupações, porque é um movimento de rebeldia dos estudantes, um movimento de rebeldia da juventude contra a situação social vigente, né?
Perfeito. Pedro, a gente vive um momento bastante conturbado politicamente, né? Uma crise política que se instaurou. A gente chegou às vias de fato tendo um processo de impeachment que depois uma presidente, no caso Dilma Rousseff. Nesse momento tão conturbado, Pedro, tem quem ache que os movimentos sociais estão fazendo o seu papel, mas tem quem ache que deveria ser feito mais. Qual a avaliação que você faz das mobilizações dos movimentos sociais de um modo geral, Pedro? Tem se mobilizado da forma como deveriam? É preciso mais mobilização, mais união de diversas categorias? Assim, o que ocorreu, na verdade, acredito eu, na minha análise de conjuntura, foi que com um governo progressista, né, digamos assim, de Lula, da Dilma, os movimentos sociais um pouco acalmaram, porque não tinham pautas, como está tendo agora do governo Temer, que atacassem diretamente a classe trabalhadora, né? Algumas vezes erravam, claro, porque todo mundo erra, outras vezes, muitas vezes acertavam, né, fazendo o Plano Nacional de Educação, o Estatuto da Juventude. Então, assim, teve muitos acertos. Então, o movimento estudantil, o movimento social, um pouco, né, apaziguou, um pouco acalmou. Mas agora, em momentos de crise, a gente vê tanto a ascensão do movimento libertário, do movimento estudantil, quanto a ascensão das ideias ultrafascistas, né, das ideias neonazistas também. Porque em períodos de crise social, crise política, crise financeira, assim como a gente viu na Alemanha em 1933, assim como a gente viu na Itália de Mussolini, as ideias que são contra esse sistema que está em vigência sobem, né? Sobem as ideias socialistas, mas também, infelizmente, sobem as ideias de pessoas como Bolsonaro, que são altamente contra o movimento social. Eu acredito que o movimento social cumpre seu papel. A gente conseguiu melhorar bastante nosso poder de mobilização, né? A gente está conseguindo voltar ao movimento que a gente fez em 1980, ao movimento que a gente fez em 1990. E eu acredito que nos próximos períodos, né, nos próximos 2 anos, a gente vai voltar força total, principalmente no movimento sindicalista, que é a base de todo o movimento revolucionário. Pedro, um dos estopins, desculpa, Sérgio, já passa a bola para você. Um dos estopins para a ocupação das escolas foi a questão da reforma do ensino médio, né, anunciada pelo governo do presidente Michel Temer. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão e quais são os principais pontos da reforma do ensino médio que foi proposta pelo governo federal que o movimento secundarista, o movimento de estudantes discorda. Assim, a gente discorda tanto da forma como foi feito, quanto também do conteúdo dessa medida provisória, né? A gente não acha que deve-se ter uma reforma educacional através de medida provisória, porque medida provisória é você pegar um termo que foi pensado por algumas pessoas e somente assinar, e aquilo já está valendo. Então, eu falei proposta pelo governo, então foi imposta pelo governo. Foi imposta pelo governo, na realidade, né? Então ele assinou e já valeu a partir da data que foi publicado, né? Infelizmente, acho que foi em setembro, se não me engano. Então, assim, as principais coisas que nós criticamos primeiro, esse ensino integral irresponsável, né? Porque a gente sabe que as escolas públicas do Rio Grande do Norte, em todo o Brasil, não têm condição de ter o ensino integral, porque, por exemplo, bairros gigantes, como o bairro Nossa Senhora da Apresentação, só tem uma escola para ela, a Escola Estadual Ana Júlia, que infelizmente vai colocar, talvez, o ensino integral. Então, 400 estudantes vão ter que ficar fora da escola, vão ter que ir para outro bairro, procurar outros modelos de chegar lá. Então, a gente acha que a escola não é somente a escola, né? A gente não vai para a escola, a gente não mora na frente da escola, então a gente tem que se locomover para ir para a escola, a gente tem segurança total para chegar na escola, e foi isso que o governo Temer não pensou, colocou a questão do notório saber, que prejudica a qualidade do ensino, colocou que agora as modalidades do ensino médio podem contar para a universidade, então o ensino público para o trabalhador, para o jovem estudante, que já não é de qualidade no ensino médio, ele vai contar na sua universidade. Então a gente não acha que isso deve ser aceito. A gente não acredita que deve ter o fim da obrigatoriedade de matérias como sociologia, filosofia, arte e educação física, que são fundamentais para o desenvolvimento da soberania do nosso país. A gente também é contra toda essa falta de diálogo que o governo Temer colocou com a gente, não quis dialogar com o movimento estudantil, nem o movimento social, e não quis tanto dialogar com a gente, nem com a própria Câmara Federal, né? Porque a medida provisória, somente assinar o termo, e não passa nem pelas comissões da Câmara, nem do Senado. Então, assim, altamente irresponsável, altamente conservador, e que, na verdade, foi somente para pagar o pato da Fiesp, né? É uma medida provisória que foi para pagar todo aquele movimento contra Dilma, todo aquele movimento irresponsável, para pagar tudo aquilo que eles estavam querendo. Colocar o país para atraso, colocar o país para pior. Perfeito, bem ao modo golpista, né? Afinal de contas, Michel Temer chegou ao poder atrás de um golpe parlamentar. Pedro, eu concordo com a sua avaliação em relação a que os movimentos sociais e estudantis enferrujaram um pouco. Isso aí eu concordo com você. Dentro desse contexto e dessa avaliação, como é que você vê hoje o movimento estudantil em Natal e no Rio Grande do Norte? Os estudantes estão mobilizados, eles estão começando a se mobilizar, estão acomodados ainda? Qual é o raio-x que você faz do movimento estudantil? Assim, antigamente, vou fazer só um paralelo.
Os movimentos fora Collor aqui no Rio Grande do Norte foram organizados e protagonizados pela UMBS Natal, por exemplo. Então, a partir de 2005, 2006, os movimentos estudantis, por exemplo, deram um pouco de quebra, né? Por quê? A questão principal foi a questão da lei das carteiras, né, que permitiu que qualquer entidade fajuta de movimento estudantil fizesse a carteira, que é um movimento legítimo de estudantes em defesa da meia entrada. Inclusive, só fazer um parênteses importante para você. Eu trabalhava no Jornal do Natal na época, que fazia muitas matérias sobre isso, e isso acabou no Ministério Público, isso deu problema, envolveu polícia e atrapalhou muito a mobilização dos estudantes. Então, assim, essas entidades fajutas, né, que eu não vou citar agora, que não fazem movimento de rua, que não fazem movimento estudantil, tiveram poder de controlar quem tem meia entrada ou não. E agora, com a nova lei da meia entrada, com o documento nacional unificado, né, dos estudantes, a gente tem outro poder de mobilização. Então, assim, o movimento estudantil do Rio Grande do Norte está ressurgindo agora, né? A última geração que viu um grande movimento estudantil agora está na fase adulta, está no movimento sindicalista, não está mais no movimento estudantil, mas esses secundaristas, principalmente, e os universitários também, têm um poder de mobilização muito forte. Porque o movimento de juventude tem uma coisa que é muito especial, que além da política, a gente tem um entusiasmo, a gente tem a vontade, a gente tem um querer, a gente consegue dormir no chão para ocupar uma escola, a gente consegue sair da nossa casa, abandonar nossas mães para ir ocupar uma escola, para ocupar um Instituto Federal. Então, assim, isso é muito forte no movimento secundarista, muito forte no movimento universitário. Então, está ressurgindo. A gente vê polos de movimento estudantil, que é Natal, Ceará Mirim, Paraná Mirim também, São Paulo Potengi, que acabou de construir o Grêmio do IFRN São Paulo Potengi, Mossoró também é um polo. Então, assim, a gente vê que os estudantes estão querendo se mobilizar contra aquilo que está acontecendo no nosso país, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem muito a avançar e é a partir de organizações que a gente vai conseguir lutar por isso, né? Porque um sonho sonhado sozinho é um sonho, mas sonho sonhado junto pode se tornar realidade, e é assim que a gente acha que deve se construir. Agora são 12 horas e 30 minutos. Quero agradecer aqui a audiência, todo mundo que está acompanhando o nosso programa de hoje com Pedro Gork, presidente aqui da UMES, que é a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Mandar alguns abraços aqui, ó. Nosso telespectador Tocha Lopes, sempre aqui assíduo, sempre participando. Valeu, Tocha, boa tarde para você. Eric Cleiton Emídio também está participando aqui, mandando um alô para o presidente Pedro Gork, mandando um alô para a gente. Rafael Cardoso também está assistindo aqui o nosso programa. Esther Burma também está participando aqui, mandando seu alô. Luana Marini, Daiane Damasceno e muita gente mandando coraçõezinhos, joinhas. Muito obrigado a todos pela audiência. Você está vendo aqui, está passando aqui embaixo o endereço aí do Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br. Acesse aí, você fica por dentro dos principais destaques do dia. Hoje muita coisa acontecendo, você está acompanhando aqui embaixo os principais destaques desta manhã de sexta-feira. Durante todo o dia nossa cobertura se estende aí, você pode acompanhar mais notícias sobre Parnamirim, sobre Rio Grande do Norte, enfim, o que é destaque você vendo aqui no Potiguar Notícias. E você também pode mandar para a gente um alô no Zap, o Zap do PN. O número para você mandar o alô está aparecendo aí também na sua tela, é o 99864-2904. Mandar outro alô aqui para Danilo Bezerra, também pulou aqui agora na nossa transmissão. Muito obrigado, Danilo. Cefas Carvalho, tem pergunta para Pedro ainda? Tenho tempo. Eu tenho tempo, Thiago, ainda? Na hora, tem sim. Vamos lá. Pedro, eu sou de uma geração, eu sou da faixa dos 40 anos, uma geração que praticamente todo mundo entre 16 anos e 19 era de esquerda. Pelo menos todo mundo que fosse classe média ou não fosse elite. Era quase uma tradição você ser de esquerda, você ter algum tipo de rebeldia. Hoje a gente percebe, e eu tenho um filho de 19 anos, que muitos jovens, não exatamente da elite, jovens de classe média e mesmo de classe baixa, terem um comportamento, uma ideologia de direita e declarar voto em Bolsonaro, o que para a minha geração é algo estranho. É claro que existem muitas explicações para isso e muitos debates, muitas análises, mas você, como jovem que lida com o movimento estudantil, qual é a sua opinião sobre isso? Sobre jovens de periferia, de classe média baixa, de direita, pró-elite, pró-Bolsonaro? Isso foi uma coisa que a gente enfrentou até nas ocupações. Por exemplo, o caso da Escola Estadual Ana Júlia, né? Tinha acabado de chegar para o debate e tinha, infelizmente, vários estudantes estavam ocupando, 60, 70 estudantes apoiando a ocupação, e tinha 11 estudantes, né, que fizeram coro apoiando Bolsonaro, fizeram coro apoiando a direita. Infelizmente, também mulheres, negros e LGBTs, né, a gente vê, infelizmente, isso, que é o principal. Então, assim, eu avalio, assim, na minha opinião, que é a partir da crise. Então, assim, fazendo um paralelo, na Alemanha, né, estava em período de crise, o dinheiro alemão não estava vendo mais quase nada, crise política, e surgiu um ser, Adolf Hitler, que seria, né, o ideal
do alemão, o ideal de uma pessoa boa, uma pessoa responsável, uma pessoa que não era corrupta. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. A gente se apega, infelizmente, ainda muito a pessoa, a gente é muito pouco personalista na política, e isso prejudica. Então, a figura do Bolsonaro, infelizmente, fala o que boa parte da população quer falar. E isso que mais nos deixa preocupados, né? O filho de Bolsonaro foi um dos vereadores mais votados no Rio de Janeiro. Então, se ele foi votado por 1 milhão de pessoas, são 1 milhão de pessoas que acreditam que deve bater mulher, que deve bater LGBT, que deve bater negro. E isso é o principal problema que a gente enfrenta. E que a matança em presídios, por exemplo, é aceitável, né? Um mero acidente, como disse Temer. Você está vendo aqui embaixo um dos destaques do dia, né? Hoje, né, na madrugada desta sexta-feira, na manhã desta sexta-feira, 33 mortos, né? Em uma penitenciária em Roraima. No início da semana foram 60 mortos, quase 60 mortos, né? 56 mortos lá na penitenciária em Manaus. E a gente vai ver nos comentários, né? Muitas pessoas comemorando, né? A morte desses detentos enfim, incentivando, né, que mais barbáries desse tipo aconteçam. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse momento, Pedro, que a discussão está aflorada, né, em virtude desses 2 episódios lamentáveis. Assim, só para dizer que eu não me surpreendo pela postura do governo Temer, porque o atual ministro da Justiça foi secretário de Justiça, secretário durante as ocupações de São Paulo. E durante as ocupações, ele foi o secretário que mandou bater em estudante, que mandou desocupar a escola, que prendeu muito estudante, que prendeu a presidente nacional da UBS. Então, assim, não me surpreendo por essa postura. Eu acredito muito na frase de Pitágoras, né, que se deve educar os jovens para que não precise punir os adultos. Então, é isso que a gente deve colocar, né? Essas situações lamentáveis na nossa sociedade, isso representam, isso refletem a sociedade conservadora que o nosso país tem, né? Que é por falta da educação. A gente teve um grande avanço na educação nos últimos tempos, né? A universalização do ensino está ocorrendo gradativamente, está conseguindo cada vez mais, mas é um plano da elite não querer que a educação chegue para todo mundo, né? A mesma elite que botou fogo nas escolas de Djalma Maranhão é a mesma elite que não quer que estudantes ocupem sua escola, é a elite que não apoiou quando surgiu a primeira universidade do nosso país, é a elite que não aceita ver mulher, ver negro, ver LGBT se formando, ocupando espaço no jornalismo, ocupando espaço na sociedade, ocupando espaços de poder. Então, eu acredito que para a gente conseguir mudar a sociedade, a gente tem que mudar a educação, porque a gente não pode só aparar as folhas, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então, o mal da raiz do preconceito, desses pensamentos conservadores, é uma educação de má qualidade, é uma educação baseada somente no senso comum do que a mídia fala. Perfeito, mandar mais abraços aqui, ó. Ana Yasmin também está participando do nosso programa, Gabriel Alves, Alexandre Barberino, assistindo diretamente de Salvador, na Bahia, olha aí, ó. Salvador, pessoal de Salvador assistindo também o nosso programa, Rafael Cardoso aqui está parabenizando o Potiguar Notícias pelo espaço aberto. Rafael Cardoso, já que você gostou da transmissão, aproveita e dá o like aí na nossa página, Potiguar Notícias, divulga para mais amigos assistirem essa transmissão, ainda dá tempo, nossa entrevista ainda tem uns minutinhos aqui. Olha aí, Rafael Cardoso mais uma vez mandou outra mensagem. Aline Azevedo também está parabenizando aqui o espaço, também parabenizando o Pedro Gork pelas mobilizações dos estudantes secundaristas. Cefas, vamos fazer um intervalo comercial? Vamos fazer. Claro. O intervalo comercial aqui é VaptVult, bem rapidinho mesmo, é 1 minutinho. A gente já volta com mais bate-papo aqui com o Pedro Gork, presidente da UMES. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que
queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Que atinge muita gente no movimento de esquerda, né? Então, por isso que as ocupações tiveram alto potencial artístico. Por exemplo, na ocupação da Secretaria de Estado da Educação, teve a participação do cantor potiguar Pedro Mendes, saudando lá, fazendo um luau com a gente, teve luau, teve sarau, teve atividades culturais, para realmente colocar que a arte pode sim ser revolucionária. E é isso que a gente quer colocar. Então, cada vez mais artistas se tornam ou colocam suas posições de esquerda porque tem realmente conhecimento do papel que a arte tem. Então, eu acho que sobre essa questão do ensino da arte, a gente acha que é fundamental, tanto que as ocupações de escolas são em defesa do ensino artístico nas nossas escolas, tem que ter ensino da história, tem que ter ensino artístico, mas também ensino artístico revolucionário, né, também, porque a arte pode sim ser revolucionária. E quando eu falo revolucionário, tem o sentido de movimento, o sentido de mudança. Revolução não é somente a revolução armada ou alguma outra coisa socialista, mas a revolução é realmente você mudar a sociedade, mudar a realidade. Então, a arte tem esse papel revolucionário. Perfeito. Pedro, desculpa, você vai fazer essa sim. pergunta. Só para registrar aqui, a gente teve um pequeno probleminha do áudio, já foi corrigido. Vocês ouviram a resposta do Pedro sobre a questão do ensino da arte nas ocupações, de atividades artísticas, culturais. Foi essa pergunta que eu fiz para ele. Agradecer aqui ao pessoal que alertou a gente. Paulinha, Tamires, Clélia Moreira, também Catiele Azevedo está participando e Rodrigo Lima. Vai lá, Cefas. Antes de fazer a pergunta, mandar um alô para... Não se pronunciaram aí, mas mandar um alô para Ananda Carvalho e para João Marcos Silva, que desde o começo do programa falaram que assisti. Grande abraço, Ananda e João Marcos. Pedro, em conversas, que como jornalista a gente costuma conversar muito, com pessoas ligadas ao PT e ao PCdoB, dois dos partidos de esquerda aqui em Natal, no Brasil todo, eu percebo que alguns fazem uma autocrítica, no sentido de que parte da esquerda, ou grande parte da esquerda, perdeu o diálogo com a base, perdeu o diálogo com estudantes, perdeu o diálogo com movimentos religiosos, que era uma tradição do PT nos anos 80 e 90. Você, como estudante, ou seja, o outro lado dessa corda, você percebe isso? Houve uma ruptura, uma quebra de diálogo dos movimentos de esquerda com a outra ponta, no caso, os estudantes? Eu acho que houve uma ruptura, principalmente pela questão da ascensão social, que até nós de esquerda tivemos, né? Nós de esquerda, que antes, a maioria de nós estava na classe pobre, estava na classe C, a gente conseguiu, junto com todo mundo, avançar um pouco, né? Conseguiu subir um pouco no seu padrão social. Então, isso aconteceu um certo distanciamento do movimento de esquerda com o movimento estudantil, com o movimento das pastorais, por exemplo, e com o movimento de periferia. Mas eu acho que a gente está conseguindo voltar cada vez mais a isso, né? A gente percebeu muito no movimento estudantil, nas ocupações, que a gente fazia debate de esquerda e às vezes não chegava tão bem para os estudantes. Por quê? O discurso que rola na periferia, o discurso que rola na favela, não é o discurso da esquerda. É o discurso, infelizmente, da direita, o discurso da Rede Globo. Então, a gente tem esse papel fundamental nas ocupações, papel fundamental nas atuações diretas dos movimentos sociais, em dialogar com essas pessoas, né? Então, através do diálogo, através da conversa, a gente consegue sim convencer que o movimento de esquerda, que eu faço parte, eu sou de esquerda, sou militante
comunista, que esse movimento tem papel fundamental para mudar a realidade daquela pessoa. A gente não pode só se concentrar em mudar o capitalismo, a gente tem que superar esse movimento capitalista que, infelizmente, massacra na periferia, massacra nos presídios todos os dias as pessoas. Beleza. Eu tenho uma perguntinha ainda para Pedro Gór, que a gente já vai encerrar o nosso programa, Cefas. Deixa eu fazer minha pergunta. Minha pergunta é linkada com a que ele falou. Eu ia fazer outra pergunta, mas você falou que é comunista. Nos anos 80 e 90, o comunismo ainda era algo ameaçador. Os comunistas comiam criancinhas. Depois, essa bobagem deixou de ser levada a sério e tivemos governos não exatamente comunistas, foram Lula e Dilma, mas progressistas. Hoje, contudo, com o advento das redes sociais, voltou aquela história de se caracterizar o comunismo como uma coisa ruim. A gente vê até coisas bizarras, como aquela manifestante de direita que olhou a bandeira do Japão e confundiu como uma ódio ao comunismo. Como se trabalhar com estudantes, Pedro, isso, de que comunismo não é necessariamente stalinismo, nem algo negativo, mas simplesmente uma ideologia, e falar de Marx, como trabalhar isso com estudantes? Assim, eu só queria dizer que eu nunca entrei nessa história de criancinha, porque eu sou comunista desde criancinha, eu nunca fui comido. Mas eu acho que é realmente um fardo, às vezes, para a sociedade, para o militante de esquerda, você dizer que acredita nas ideias marxistas, acredita nas ideias de Friedrich Engels. Eu acho que é porque a gente tem no movimento filosófico da pós-modernidade, a gente tem um pouco da negação da realidade, um pouco da negação daqueles ideais que a gente traz. Mas eu acho que cada vez mais a gente consegue dialogar com a sociedade. Por exemplo, o feminismo, que significa acreditar na igualdade entre o gênero, igualdade entre os sexos, está sendo cada vez mais popularizado entre as meninas, entre os meninos também, de que essa ideia é correta. Então, eu acho que isso é a mesma coisa do movimento socialista, do movimento comunista. A gente tem que explicar para cada vez mais pessoas que comunista é a pessoa que acredita que a sociedade deve ser comum a todos, que o bem deve ser comum a todos, não é dividir a pobreza, e sim dividir a riqueza, e sim dividir o bolo para todo mundo. Então, eu acho que se a gente conseguir dialogar, e através da forma que a gente trata com a sociedade, a gente consegue cada vez mais, não somente não fazer com que todo mundo pense igual a gente, mas acho que a gente quer que todo mundo pense. Eu não quero que cada estudante secundarista pense igual a Pedro Gór, eu não quero que cada estudante secundarista pense igual a mim, eu quero que todo mundo tenha a capacidade de pensar e analisar concretamente, analisar historicamente a sociedade. Perfeito, esse é o Jornal Potiguar Notícias. Nessa sexta-feira a gente vai encerrar nossa transmissão já. Tenho só uma última pergunta para fazer para Pedro. Antes, mandar aqui os últimos alôs, pessoal que está participando muito aqui, muitos coraçõezinhos, viu, Pedro? Muitos coraçãozinhos aqui estão mandando. Vou dividir com você, tá? Os corações, e Cefas Carvalho também. Olha, Rodrigo Lima, mais uma vez, está aqui parabenizando. A Umes é de luta. Nelson Cowley também. Jane Azevedo, Vicky Marinho, Clélia Moreira, Paulinha Tamires está mandando outro alô aqui, outra mensagem. Também, Juventude é Revolução. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado a todos aí pela enorme audiência hoje aqui. Você está vendo aqui embaixo, acesse aí potiguarnoticias.com.br. A gente sempre está ao vivo aqui na PNTV, segunda a sexta, meio-dia, sempre nesse horário aqui com o entrevistado especial. Hoje é Pedro Gór. Pedro, para a gente encerrar, quais principais desafios você vislumbra para o movimento secundarista agora, para o ano 2017? E qual vai ser a agenda de mobilizações? Qual vai ser a postura do movimento agora nesse ano que entra? Assim, para iniciar, a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que a UBS Natal faz parte e compõe, está usando fazer um grande encontro nacional de grêmios. Os grêmios estudantis vão ter um grande encontro aí no dia 30 de janeiro, lá em Fortaleza, que vai ser junto com a Bienal da Uni. Então, um momento de grande formação política para os nossos estudantes secundaristas. Eu acho que para 2017, fica realmente a certeza que eu tenho que vai ser um ano muito mais complicado, um ano muito mais difícil para a gente. Mas eu acredito, eu vi isso nas ocupações, vi isso no movimento, que é a partir da dificuldade que a gente consegue atingir aquilo que a gente quer. A gente está conseguindo, através das dificuldades, moldar nossos quadros secundaristas, moldar nossos quadros universitários, nossos quadros do movimento estudantil para a luta, né? Então, essa dificuldade está realmente ajudando a aumentar nosso poder de mobilização. Então, 2017, a gente não pode se enganar, vai ser um ano de muito retrocesso. Sintema, em pouco mais de 6 meses, conseguiu fazer tudo aquilo, imagine, em mais de um ano. Então, vai ser muita luta para a gente, muita luta para o movimento estudantil secundarista. Eu queria mandar um recado para a galera que a gente tem que militar, mas também não pode deixar de estudar, deixar de se formar, porque quem não se forma se deforma. Então,
para a gente conseguir viver o cotidiano da escola, a gente tem que estar lá na escola, tem que saber a realidade da escola. Eu acho que isso é o principal do movimento secundarista, porque a gente vive a realidade de cada estudante. Então, os desafios serão grandes, mas eu confio em cada um dos meus camaradas, que pode não ser da minha organização, mas confio em cada camarada que se rebela contra um sistema, que se rebela contra essa reforma do ensino médio, se rebela contra como a situação está se dando. Eu tenho confiança que cada camarada meu, das fileiras do movimento secundarista, tem a capacidade de representar o movimento secundarista, tem a capacidade de representar a UBS, representar a UMS Natal e representar os anseios da juventude. Então, eu confio muito nessa galera. Eu confio muito nesse pessoal que grita fora Temer, que ocupou as ruas, que ocupou a escola, que ocupa as redes sociais agora nesse momento da entrevista. Eu confio nesse pessoal porque eu acredito na juventude, eu acredito no movimento que eu participo. Muito obrigado pela oportunidade e eu acho que é isso que eu queria falar. E só para finalizar, fora Temer. Obrigado, Pedro Gork, pela entrevista. Cefas Carvalho, obrigado pela companhia aqui no comando do programa hoje. Eu é que agradeço, sempre bom fazer o programa junto com você e muito legal hoje a participação aqui do Pedro Gork. Registrando que Pedro é o nome do meu filho e Gork é um autor russo, autor dos meus livros preferidos, Minhas Universidades. Recomendo a leitura desse livro e todos os outros. Registrar uma presença ilustre aqui também, né, Cefas? Está aqui conosco a Carla Tatiane, militante também dos movimentos sociais, foi candidata a vice-prefeita agora nas últimas eleições. Minha mãe. E mãe do Pedro Gork está aqui, Candidata com certeza, pelo orgulhosa. Pelo PCdoB na chapa de Fernando Mineiro. Exatamente. Gente, muito obrigado a todos pela audiência. Essa é a PNTV. Daqui a pouquinho a gente está encerrando o nosso Jornal Potiguar Notícias, oficialmente nosso programa diário aqui, mas daqui a pouco tem uma edição especial aqui da PNTV. A gente vai conversar aqui com o pastor Sandoval Gonçalves. Ele vai assumir amanhã o diretório municipal do PRP. PRP foi um dos principais partidos que surpreendeu nas eleições agora de 2016 aqui em Parnamirim. Ele vai ser o nosso convidado. Pastor Sandoval Gonçalves, que foi candidato a vice-prefeito de Parnamirim na chapa de Ricardo Gurgel. Exatamente. Ele vem falar aqui Para registrar sobre esse evento que vai acontecer amanhã na Câmara Municipal. A todos, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.